Semear MS. Oferecimento Progeporan, a sua parceira no campo e nos negócios. Hidráulica Guinter, manutenção de bombas e motores hidráulicos. CRA Ambiental e Topografia, atendimentos nas áreas de cadastro ambiental e rural. Amazon Agrolog, conectando o agro com inovação e eficiência. Apoio Cooperplan, consultoria e planejamento agropecuário. Está no ar o Semear MS, dedicado ao universo do campo. No programa de hoje, você confere. Prejuízo causado pelos incêndios florestais ao agronegócio de Mato Grosso do Sul chega a 1 bilhão e 200 milhões de reais. Plano Safra da Agricultura Familiar para este ano tem como foco a agroecologia. No quadro Paixão pelo Agro, conheça a história de Maria do Carmo, que dedica sua vida à pesquisa e ao ensino de plantas medicinais. Ela orientou dezenas de mestres e doutores, além de coordenar projetos importantes na UFGD. No bate-papo com o produtor, juristas explicam sobre o relatório que recomenda a indenização em dinheiro ou permutas de terras para produtores em áreas consideradas indígenas. O Semear MS começa agora. O Plano Safra da Agricultura Familiar para este ano tem como foco a agroecologia, com linhas que pensam nas mudanças climáticas e na redução de juros. Para Mato Grosso do Sul, são 500 milhões de reais em créditos disponíveis. Hoje, as pequenas propriedades representam quase 80% dos estabelecimentos agrícolas do país e produzem itens como frutas, verduras, hortaliças, arroz, feijão, café e outros produtos que estão na nossa mesa. Em visita aqui no Mato Grosso do Sul, o secretário nacional de Agricultura Familiar e Agroecologia do MDA, o Ministério do Desenvolvimento Agrário, destacou que o Plano Safra, voltado aos agricultores familiares, é justamente uma forma de garantir custos de produção mais competitivos, ao mesmo tempo em que ajuda a segurar o preço dos alimentos. O plano é lançado oficialmente em vários estados. Através dele são oferecidas linhas de crédito e apoio ao pequeno produtor, com taxas de juros mais competitivas. São juros altamente subsidiados para a produção de alimentos, para fazer com que o agricultor consiga acessar financiamento com juros mais baixos, para que também não tenha inflação de alimentos e o agricultor consiga produzir por um preço justo e o consumidor ter o produto com um preço adequado. Esse ano, pelo menos 10 linhas de crédito tiveram redução nas taxas de juros. O Pronaf, por exemplo, que é bastante requisitado pelos agricultores, é uma das linhas que poderá ser financiada em até 20 anos com 3% de juros e 12 anos de carência. Também tem uma linha especial para adquirir máquinas pequenas, mas o destaque do plano é o foco na agroecologia, com incentivo a práticas sustentáveis, pensando nas condições climáticas, incluindo o plantio de florestas. Criamos uma linha nova de crédito chamada Pronaf Florestas Produtivas. Esses recursos também estão destinados à recuperação de áreas degradadas, a avanços no sentido de plantar floresta com taxas de juros de 3% ao ano, com 20 anos de prazo para pagar. A questão do alimento saudável, ter sustentabilidade na produção dos produtores das famílias da agricultura familiar. Então ele vem com valores bem arrojados, com taxas de juros que é acessível para todos e todas e focar nessa produção, ter sustentabilidade na produção e na comercialização. Para todo o país, são 76 bilhões de reais de crédito com juros mais baixos nessa edição 2024-25 do Plano Safra para a Agricultura Familiar. A recuperação judicial é a melhor solução para o produtor rural em crise financeira? Essas e outras perguntas podem ser enviadas no contato que aparece aqui na tela. E quem responde para a gente é o advogado Joderli Dias, do Prado Júnior, no quadro Direito e Agronegócio. Olá, produtor!
Chegam notícias de produtores rurais que estão interpondo o RJ, recuperação judicial. Seria a RJ a solução para esses produtores que estão em grave crise financeira? Pois bem, depende. A RJ é uma medida judicial, legal, legítima, na qual o produtor rural, tanto pessoa física como jurídico, pode se socorrer. Ela visa a continuidade do empreendimento e também a garantir o direito dos empregados e os interesses dos credores. No entanto, antes de optar pela interposição da RJ, o produtor rural tem que ficar ciente das suas circunstâncias, pressupostos, detalhes da RJ. Pois bem, considerando que a RJ ela engloba tanto os débitos vencidos como os vincendos, é importante que o produtor saiba que existe alguns tipos de débitos que não são incluídos na RJ. E isso ele tem que ficar ciente. Seu advogado, seu prestador de serviço tem que esclarecer isso a ele. Uma vez interposto o pedido, o juiz determinará o processamento desse processo, nomeando um administrador judicial a quem caberá fiscalizar o procedimento da RJ. O juiz também determinará que o produtor rural apresente um plano de recuperação no prazo legal. Esse plano de recuperação será submetido à Assembleia de Credores. A Assembleia de Credores pode tomar algumas atitudes. Ela pode aprovar o plano apresentado pelo produtor rural, ela pode desaprovar esse plano e, nesse caso, ela pode optar por ser declarada a falência do produtor, ou ela pode apresentar um plano alternativo, o qual, uma vez aprovado pelo produtor rural, será dado seguimento. Pois bem, seja no caso da aprovação do plano apresentado pelo produtor ou pelo conselho dos credores, é importante que o produtor ele compra à risca o plano, sob pena de ser declarado sua falência. Um outro detalhe, uma vez interposto o pedido de recuperação judicial, o produtor rural não poderá desistir do pedido de recuperação sem que haja a concordância da Assembleia de Credores. Ou seja, se o produtor rural pedir desistência e a Assembleia de Credores não acolher essa desistência, será declarada a falência do produtor rural. Então, produtor rural, antes de interpor uma RJ, saiba das circunstâncias, dos detalhes, dos perigos que o senhor está correndo. Tudo bem? Pode ser sua salvação, mas pode não ser. Tudo bem? Até a próxima! No próximo bloco, você confere. Prejuízo causado pelos incêndios florestais ao agronegócio de Mato Grosso do Sul chega a R$ 1,2 bilhão. No quadro Paixão pelo Agro, conheça a história de Maria do Carmo, que dedica sua vida à pesquisa e ao ensino de plantas medicinais. Ela orientou dezenas de mestres e doutores, além de coordenar projetos importantes na UFGD. O Semear MS volta já! Semear MS. Oferecimento Progeporã, a sua parceira no campo e nos negócios. Hidráulica Guinter, manutenção de bombas e motores hidráulicos. CRA Ambiental e Topografia, atendimentos nas áreas de cadastro ambiental e rural. Amazon Agrolog, conectando o agro com inovação e eficiência. Apoio Cooperplan, consultoria e planejamento agropecuário. A Amazon Agrolog chegou em Mato Grosso do Sul, mas nossa história começou em Ibiporã, Paraná, onde já somos referência em armazenagem e logística de sementes. Com uma estrutura moderna de 8.000 metros quadrados, nossa unidade de Dourados é equipada para armazenar até 13.000 toneladas de sementes, biológicos e inoculantes, todos com controle rigoroso de temperatura e umidade. A Amazon Agrolog, conectando o agro com inovação e eficiência. A Lubifil, há 20 anos atende Dourados e região com variedades em produtos com as melhores marcas e garantia de qualidade. Temos o óleo ideal para o seu automóvel, caminhão ou máquina agrícola. Na Lubifil você conta com uma equipe especializada e atendimento personalizado.
agora com 2 lojas em Dourados. Com mais de 40 anos de experiência, a Hidráulica Ginter se destaca pela sua equipe altamente qualificada e pelo uso de técnicas e ferramentas modernas para oferecer diagnósticos ágeis e precisos. Nosso foco está na recuperação de equipamentos como hidro de colheitadeiras, pulverizadores e outros sistemas hidráulicos. Contamos com uma bancada equipada com sistema eletrohidráulico para testes e regulagens de bombas e motores. Hidráulica Ginter, excelência em manutenção hidráulica. Há 38 anos, sendo parceira do produtor rural e ajudando a fortalecer o agronegócio. Com a Progeporan, você conta com tecnologia, inovação e uma equipe altamente capacitada para melhor lhe atender e ajudar você, produtor rural, a ter melhores resultados. Progeporan, a sua parceira no campo e nos negócios. Semear MS, oferecimento Progeporan, a sua parceira no campo e nos negócios. Hidráulica Ginter, manutenção de bombas e motores hidráulicos. CRA Ambiental e Topografia, atendimentos nas áreas de cadastro ambiental e rural. Apoio Cooperplan, consultoria e planejamento agropecuário. Estamos de volta. Prejuízo causado pelos incêndios florestais ao agronegócio de Mato Grosso do Sul chega a 1 bilhão e 200 milhões de reais. A estimativa é da FamaSul, que montou um programa chamado Superação Pantanal, que prevê mapeamento e diagnóstico da situação das propriedades para oferecer apoio técnico e facilitar o acesso às linhas de crédito. Os produtores rurais contabilizam os prejuízos e buscam alternativas para recuperar as áreas devastadas pelos incêndios florestais. De acordo com a FamaSul, a Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul, as cadeias produtivas mais impactadas são as da pecuária de corte, o setor sucroenergético e o cultivo de eucalipto para a produção de celulose. A estimativa da federação é de que 500 propriedades rurais tenham sido atingidas pelo fogo entre os meses de junho e agosto, provocando impacto econômico de 1 bilhão e 200 milhões de reais. Esse valor foi calculado levando em consideração o mapeamento dos focos de calor e os valores médios da receita bruta da produção por hectare atingido. Vale lembrar que esse montante não considera os prejuízos da infraestrutura das propriedades. Para tentar reverter esse quadro, a FamaSul montou um programa chamado Superação Pantanal. A ideia é mandar 20 técnicos para o Pantanal, vai ser visitada essas propriedades que nós já temos levantado aqui e fornecendo a esse produtor ajuda para fazer o levantamento de custo de tudo que foi queimado e como que ele vai conseguir fazer essa reconstrução. Nós pedimos também, e foi aceito, junto ao Corem e à Sudeco, uma linha de crédito diferenciada a esses produtores que tiveram essa propriedade atingida. Os técnicos do programa vão passar 60 dias nas propriedades para fazer o mapeamento e diagnosticar a situação de cada produtor, analisando medidas de curto, médio e longo prazo. Essa ação vai adaptar um modelo que já foi usado por agropecuaristas vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Nós estivemos lá com praticamente quase 30 técnicos, aí foi diferente, na mesmo tipo de ação, fazia o levantamento das propriedades, inclusive levando feno para as vacas, só que lá, diferentemente daqui, lá eram vacas leiteiras, até 15 animais, 20 animais a gente conseguia resolver, onde a gente conseguiu, inclusive, em algumas propriedades, onde o produtor teve que mudar a sua atividade, porque o dano foi tão grande com o solo que nós tivemos que mudar a atividade. Isso foi proposto por esse técnico e o produtor hoje já está em atividade. Outra frente da federação será com a implantação de uma escola pelo Senar aqui do estado, para levar cursos de formação profissional rural e também promoção social, voltados às demandas do bioma, como é o caso de treinamentos de brigadista, prevenção e combate ao fogo.
Outra iniciativa é levar internet a pontos isolados para implantar câmeras que captam em tempo real os focos de incêndio, ajudando no combate mais ágil às chamas. Mais uma força-tarefa que acontece voltada à população do campo aqui no estado é a segunda etapa da Operação Ribeirinhos. Essa, Kleber, foi desencadeada pela Defesa Civil junto com voluntários. 200 famílias são visitadas por médicos, psicólogos, assistentes sociais e veterinários no Alto e no Baixo Pantanal, recebendo atendimento de saúde, cestas básicas e água potável, por exemplo. Uma pesquisadora que revolucionou o estudo de plantas medicinais, orientando novos talentos e coordenando projetos essenciais para a saúde e a agricultura sustentável. Conheça a história da engenheira agrônoma Maria do Carmo no quadro Paixão pelo Agro. Apoio Amazon AgroLog, conectando o agro com inovação e eficiência. Uma vida praticamente toda dedicada ao estudo e cultivo de plantas medicinais. Nesta área verde de 2 hectares, que fica na Universidade Federal da Grande Dourados, esta engenheira agrônoma passa boa parte do dia, cuidando das mais variadas espécies, um verdadeiro paraíso natural e medicinal. A Amazon AgroLog trouxe a gente hoje para conhecer a história da professora Maria do Carmo, engenheira agrônoma com mais de 3 décadas de atuação na Universidade Federal da Grande Dourados e que construiu uma carreira notável na área de plantas medicinais e também hortaliças. São mais de 35 anos trabalhando com o plantio, estudando a função de cada uma das plantas que são utilizadas como ervas medicinais e também temperos. Toda essa dedicação rendeu muitos frutos, os quais a professora fala orgulhosa. Quando eu fiz agronomia, a gente tinha oportunidade no final do curso de escolher se a gente ia se dedicar a grandes culturas ou culturas de menor porte, que a gente fala, que são as hortaliças. E aí eu comecei a me interessar por hortaliças e a gente participava de uma sociedade brasileira de hortaliças. E dentro dessa sociedade, um colega nosso criou um grupo de plantas medicinais. E aí eu fui participar desse grupo em 91 em Belo Horizonte. A partir daí me interessei por plantas medicinais. E a gente sempre discutia a possibilidade de criar essa disciplina nos cursos de agronomia. E aí eu fiz a proposta aqui em Dourados, ainda era o FMS, a gente criou a disciplina e eu sabia que eu não tinha conhecimento suficiente para passar para os alunos. E aí, ao mesmo tempo, a gente criou o horto de plantas medicinais, a gente começou a implantar e também criamos um evento de plantas medicinais, que é o Workshop de Plantas Medicinais, que nesse ano será o 22º. Nós organizamos 19 anos aqui em Dourados, o 20º foi online durante a pandemia e os 2 últimos anos está sendo em Campo Grande, na Unider. Então, assim, cada vez mais eu tenho me interessado por plantas medicinais. Do interior de Minas Gerais, trouxe na bagagem de onde cursou agronomia gana não apenas para vencer, mas também ajudar a formar inúmeras pessoas, com a colaboração de profissionais de áreas como engenharia de alimentos, nutrição, farmácia e biologia. Tudo para validar e estudar o potencial medicinal das plantas. Eu sou mineira, meus pais tinham uma área pequenininha, lá em Minas são, assim, 10 hectares, né? Não é como aqui. E aí eu já comecei a gostar de plantas. Como a cidade que eu morava era pertinho de Viçosa, Viçosa tem uma universidade muito boa, o curso mais forte lá é a área de agrárias, agronomia, e aí eu tive interesse por fazer agronomia. Não tinha isso assim como um sonho de infância, mas aconteceu naquele momento e eu sempre gostei, nunca me arrependi de ter cursado agronomia e eu gosto cada vez mais de planta. Eu já tinha feito mestrado, morei 2 anos no Equador, porque meu esposo é de lá, daí a gente voltou, ele começou a fazer doutorado e eu não tinha trabalho naquele momento. E aí soube do concurso aqui em Dourados. Lógico que o início da carreira acadêmica é difícil, porque você não sabe dar aula, ninguém te ensina a dar aula, né?
E aí, ao longo dos anos que a gente vai trocando com os alunos e aprendendo, fazendo pesquisa, extensão, isso vai agregando na vida da gente. O legado de uma vida transformado em amor. Entre as plantas, no horto que ela mesma criou, ajudou a produzir e que até hoje cuida com os alunos e voluntários, o sonho da professora é mesmo após a aposentadoria, que está próxima, continuar trabalhando com as plantas. Se eu puder continuar implantando horto medicinal em escolas, em unidade básica de saúde, ou em universidades, ou em outra, fazendo palestra, participando de banca, organizando eventos, porque também o que a gente tem falado, assim, a extensão tem sido um pouco mais valorizada agora e a necessidade de trazer a comunidade e a gente também ir para a comunidade, né? Então eu acho que a minha vida vai ser essa, continuar trabalhando com planta de um jeito ou outro. E o mais bacana é que quem quiser uma muda, seja medicinal, aromática ou até mesmo para tempero ou não, basta agendar um horário com a professora Maria pelo telefone 679-9219-8937. E este número é também o WhatsApp. A gente teve a área, né? A universidade cedeu para a gente a área e aí tinha uma senhora aqui em Dourados que gostava muito, ali na Vila São Pedro, ela tinha uma área com plantas medicinais. Então ela começou a dar uma muda para a gente. E aí assim a gente foi pegando uma muda daqui, outra dali, foi implantando. E hoje a gente faz o contrário, né? A gente doa muda para muitas pessoas da comunidade. Às vezes a gente até busca em algum lugar uma planta diferente, mas foi assim que a gente começou, pela necessidade de ministrar disciplina, ter um lugar para os alunos terem a aula prática. E aí a gente começou mesmo a recolher da comunidade as plantas, tanto em áreas que as pessoas cultivavam, como algumas de plantas de áreas nativas. Apoio Amazon Agrolog, conectando o agro com inovação e eficiência. No próximo bloco tem bate-papo com o produtor. Especialistas vão explicar sobre um relatório que prevê a solução para os conflitos de terra em Dourados. O Semear MS volta já. A Amazon Agrolog chegou em Mato Grosso do Sul, mas nossa história começou em Ibiporã, Paraná, onde já somos referência em armazenagem e logística de sementes. Com uma estrutura moderna de 8.000 metros quadrados, nossa unidade de Dourados é equipada para armazenar até 13.000 toneladas de sementes, biológicos e inoculantes, todos com controle rigoroso de temperatura e umidade. A Amazon Agrolog, conectando o agro com inovação e eficiência. Há 38 anos, sendo parceira do produtor rural e ajudando a fortalecer o agronegócio. Com a Progeporã, você conta com tecnologia, inovação e uma equipe altamente capacitada para melhor lhe atender e ajudar você, produtor rural, a ter melhores resultados. Progeporã, a sua parceira no campo e nos negócios. Com mais de 40 anos de experiência, a Hidráulica Ginter se destaca pela sua equipe altamente qualificada e pelo uso de técnicas e ferramentas modernas para oferecer diagnósticos ágeis e precisos. Nosso foco está na recuperação de equipamentos como hidro de colheitadeiras, pulverizadores e outros sistemas hidráulicos. Contamos com uma bancada equipada com sistema eletrohidráulico para testes e regulagens de bombas e motores. Hidráulica Ginter, excelência em manutenção hidráulica. A Lubifil, há 20 anos atende Dourados e região com variedades em produtos com as melhores marcas e garantia de qualidade. Temos o óleo ideal para o seu automóvel, caminhão ou máquina agrícola. Na Lubifil você conta com uma equipe especializada e atendimento personalizado. Lubifil, agora com 2 lojas em Dourados.
CRA Ambiental e Topografia, atendimentos nas áreas de cadastro ambiental e rural e projetos de recuperação de áreas degradadas. CRA Dourados. Semear MS, oferecimento Projeporã, a sua parceira no campo e nos negócios. Hidráulica Ginter, manutenção de bombas e motores hidráulicos. CRA Ambiental e Topografia, atendimentos nas áreas de cadastro ambiental e rural. Apoio Cooperplan, consultoria e planejamento agropecuário. Olá, seja bem-vindo ao bate-papo com o produtor. O tema de hoje é mediação de conflitos indígenas em Dourados. O que diz o relatório da Frente Parlamentar Municipal? Para discutir esse assunto, nós convidamos duas autoridades no assunto. Dr. João Wermer, que é presidente da Comissão de Direitos Agrários da 4ª Subseção, que envolve Dourados e Itaporã, e Dr. Francielo Juliano Moraes, que é secretário dessa mesma entidade. Vamos começar com o Dr. João Wermer. Dr. João Wermer, poderia falar um pouco para nós o que é essa comissão, que é essa frente parlamentar, como foi o trabalho e quais resultados chegou? Ângelo, muito obrigado pela pergunta. É um prazer estar aqui com você de novo no Semear MS. Essa frente parlamentar ela foi criada aqui em Dourados com os nossos vereadores com um objetivo muito específico. Chegar numa solução mais duradoura nos conflitos que envolvem produtores indígenas da nossa região. É um trabalho que foi feito há mais de um ano. Nós tivemos o prazer de participar como advogados auxiliando essa frente parlamentar nos problemas da nossa região. Essa frente parlamentar é muito importante porque ela não só está tentando apaziguar os ânimos da região, mas chegar numa tratativa de acordo muito boa entre produtores e indígenas para que se torne não só algo temporário, mas com um pouco mais de permanência e que consiga colocar a cidade de Dourados num foco de colocar como é que eu posso dizer para você? Consiga colocar Dourados como uma cidade onde tem uma jurisprudência que pode ser usada e utilizada em outros locais de conflito. É legal, é interessante, doutor João, porque Dourados é notícia nacional por muitas questões, e uma das questões que é notícia nacional é a questão indígena, né? Doutor Francielo, com relação a essa comissão que o doutor João Wermer falou de uma forma generalista, quais conclusões que essa comissão chegou e como que está acontecendo essa mediação entre indígenas e produtores rurais? Essa questão fundiária, né, ela é muito complexa por si só. Então, realmente, um dos grandes desafios é essa questão de construção desse diálogo e manter essa conversa de forma pacífica, ordeira, para chegar num bom termo que seja justo para produtores e para indígenas. Então, no decorrer desse período da frente parlamentar, foi importante porque ela jogou luz, ela trouxe esse problema novamente para a mídia e deu a ele a importância que é devida. E a partir disso daí, trouxe a inclusão também, né, de uma frente parlamentar na Assembleia Legislativa do MS. Né? Então, para poder auxiliar e ter mais voz nessas soluções, aí, nesses acordos que estão sendo buscados. Então, uma das grandes conclusões que foi chegado, ao meu ver, é que sim, há possibilidade de chegar a bom termo isso daí. Então, tem condições de que seja resolvido esse conflito de forma benéfica para ambas as partes, para que possa realmente ter paz e ter justiça sendo feita aqui na nossa cidade, que isso, conforme o Dr. João falou, possa ser ampliado para outros lugares, não só aqui do nosso estado, mas como do Brasil também. Ele deu um ponto muito interessante que é o seguinte: ao longo desse último ano de trabalho da frente parlamentar, nós conseguimos algo que não é fácil de conseguir nessas regiões de conflito. Nós procuramos praticamente todas as entidades envolvidas e todas as partes envolvidas. Então nós dialogamos com produtores, com comunidade indígena, com o Ministério Público, com o INCRA, com o governo federal, com o governo estadual, enfim, executivo, legislativo e judiciário, com o objetivo de tentar formular um acordo para resolver este conflito. Então, tanto a comunidade indígena quanto os produtores, eles foram chamados para uma mesa de negociação, foram ouvidos,
foram ouvidos os apelos de ambas as partes para começar a se pensar a formular um acordo. Então, este ponto, a Câmara Municipal, os nossos vereadores tiveram um papel fundamental muito importante, porque eles representam a população. Eles foram ouvir a população, foram ouvir não só as famílias envolvidas, mas também os advogados com seus anseios e problemas jurídicos, o Ministério Público, entidades. Então, todo mundo sentou na mesa de negociação para chegar nesse relatório final. Esse relatório, provavelmente, ele deve ter apresentado várias recomendações aí nessa assertiva aí. Essas recomendações, elas são passadas para as partes, e como chega nas partes essas recomendações para a mediação dos conflitos? Muito bom, nós abordamos uma série de recomendações realmente, não só para a própria frente parlamentar fazer, mas como para as partes realizarem e, consequentemente, para o governo. Bom, essas recomendações elas sempre estão disponíveis, porque o nosso relatório ele é público e, principalmente, nós tivemos muito cuidado a todo momento em fazer reuniões com os produtores, com a comunidade indígena, com representantes da comunidade indígena, com o FUNAI, para falar, olha, nossos passos estão sendo neste caminho. Os relatórios eles foram mensais, então nós tivemos um período de 12 meses aí falando as reuniões que nós tivemos, aonde nós realizamos, como que está indo a tratativa de acordo. Então, por exemplo, na nossa Expo Agro aqui nós até abordamos uma palestra sobre o tema nesse ponto. Então, a parte da informação, de disponibilizar o que está sendo feito e como está sendo feito, ela não só foi feita, como ela é a parte essencial. O produtor ele não confia no acordo se ele não tem detalhes do negócio. Ele quer saber como que vai ser avaliada a área, que preço que pode chegar no eventual acordo. A comunidade indígena não cessa essas reocupações deles se eles não chegarem e verem que o governo está realmente trabalhando para isso. Se você não falar, olha, estamos trabalhando, chegando num ponto. Então essa comunicação sempre foi muito importante. Tanto eu quanto o Dr. Francelo, nós dedicamos muito tempo com relação a isso, e ela foi feita de uma forma que você não vê, pelo menos nesse último ano, conflitos na nossa região aqui na aldeia. Parou. Por quê? Porque nós estamos trabalhando sério para resolver isso. É interessante que esse é o núcleo central, sabe? De essa informação não só ser construída por ambas as mãos, mas ser publicada e deixada de forma bem clara. Porque antigamente, antes até mesmo da frente parlamentar, haviam informações desencontradas entre ambas as partes, o que prejudicava essa mediação. Então hoje, como ambos estão construindo isso junto, né, então a capacidade de se chegar de uma maneira uniforme, benéfica para ambos os lados, né, e realmente isso é a justiça, tem sido muito relevante essa publicação. Então vai ser apresentado, foi apresentado de forma escrita esse relatório, depois vai ser apresentado de forma oral, aberto a todos, e a comunidade indígena tem participado através de seus representantes em todo esse processo de construção, através de inúmeras reuniões, né, através de inúmeros encontros. Então, várias vezes a frente parlamentar foi também na comunidade indígena para estar aberta ali a perguntas, a questionamentos. Então, essa realmente é uma das partes mais interessantes que tem nessa construção. Seguindo nesse raciocínio, doutor Francelo, como que essas ações elas vão ser discutidas, vão ser apresentadas? Isso é interessante, sair da comissão lá da Câmara dos Vereadores e ir até em loco, até a comunidade indígena. Mas qual a garantia que essas ações, que esse relatório vai ser implementado? Sim, isso daí é um dos pontos chaves e é um dos pontos que mais temos trabalhado, né, no decorrer desse tempo. A implementação disso daí, primeiro nós precisamos chegar nesse acordo. Então, esse acordo ainda está sendo construído, né, conforme mencionado antes, já foram trabalhadas em diversas frentes, né? Uma frente seria de permuta de área, outra frente de indenização, e nessas frentes de indenizações teriam algumas possibilidades dentro dela. Então, inicialmente, qual é o acordo que será feito? A partir do momento que esse acordo é feito, e daí, conforme mencionado antes também, né, vai ser levado para ser chancelado no STF, isso daí se torna imutável, né? Então, a partir desse momento, nós temos uma garantia jurídica de que aquilo ali realmente vai ser implementado e vai ser feito nas mais diversas formas, tanto para os produtores quanto para os indígenas. Então,
Ângelo, essa garantia de que isso vai ser realizado depende do fechamento desse acordo e da homologação desse acordo junto ao nosso maior órgão do Judiciário, que é o STF. Então, a nossa confiança é que todos esses caminhos, essas pontes já foram construídas. Então, agora só falta finalizar esse acordo para que isso daí realmente possa dar bons frutos, porque a cidade de Dourados, ela vai se beneficiar de muitas formas a respeito desse acordo, porque fora os produtores e os indígenas que são os envolvidos direto, de forma indireta esse conflito gera muitos prejuízos. Traz muitas complicações para a nossa cidade, para a nossa região, né? Então esse acordo também vai trazer muitos benefícios e vai trazer paz, né? Doutor Francielo, pelo que eu observei, tem muitas soluções já dentro desse relatório, dentro desse ano que o Dr. João Fermi falou. O senhor acredita que as soluções apresentadas nesse relatório, ela pode ser aguardada para médio e longo prazo, ou essa comissão tem que ser, sempre estar discutindo os problemas que acontecem entre o litígio aí, vamos chamar assim, entre os indígenas e produtores rurais? Olha, eu acredito realmente que vai vir uma solução que se iniciou com essa frente parlamentar, mas realmente ela começou uma caminhada, ela começou uma jornada que precisa ainda de muitas efetivações, mas ela deu um primeiro e grande passo em direção a isso daí. Então, até mesmo em conversa com os vereadores da frente parlamentar, né, eles falaram da necessidade realmente da continuação, né, mesmo que de forma não direta através da frente, mas pelo empenho da Câmara em torno disso daí, e também, né, nós como representantes dos produtores, as entidades que representam os indígenas e as entidades públicas também, né, tal como o MPF, né, o Ministério Público Federal. O relatório, esse ano que foi feito, provavelmente ele apresentou N soluções aí, mas tem algum assunto específico dentro desse relatório que ele precisa ser aprofundado, ou todos os assuntos foram abordados e diríamos assim, satisfatória para o momento? Como eu falei no início, esse relatório ele visava dar uma solução permanente aqui nessas áreas em conflito, e nós chegamos a várias possibilidades de acordo. Essas duas possibilidades, permuta e aquisição direta, a indenização das propriedades, foram as que nós mais obtivemos sucesso. Elas nunca foram as únicas, mas elas avançaram a tal ponto que agora nós precisamos, para dar continuidade nisso, de algumas questões mais técnicas, como, por exemplo, uma avaliação do INCRA. Nós tivemos a avaliação dos produtores e agora aguardamos uma avaliação do INCRA, que já está realizando esse serviço. Então, a hora que nós chegarmos no consenso disso aí, é sentar com os produtores, conversar, falar, olha, sua área pode ser adquirida, permutada, indenizada, portanto, e a comunidade indígena fala, olha, pode vir tanta verba para infraestrutura para você nesse ponto. Então, o que nós precisamos focar agora, nesse próximo ano, assim que terminar a campanha eleitoral daqui para frente, nós precisamos focar em consolidar tudo isso que nós colocamos dentro do relatório, ou seja, apresentamos várias formas de possibilidade de negociação de acordo, nós temos que escolher uma delas, a qual for mais efetiva e principalmente a qual delas vai ser um molde, não só para a nossa região de Dourados, mas para as outras regiões do Mato Grosso do Sul e do Brasil inteiro. Então esse vai ser o nosso trabalho a partir desse momento. Nós estamos iniciando uma caminhada que, como o Dr. Francielo bem mencionou, caminhou muito. Eu costumo dizer para o pessoal que conversa comigo que eu estou há 16 anos na advocacia. E nesses 16 anos, praticamente toda a minha caminhada de advocacia inteira, eu tive processos que envolvem problema da comunidade indígena. Então aí você pode colocar aí 16 anos vendo como que o conflito indígena, em prováveis soluções, passa governo, esquerda, direita, centro, entra no poder. Então, esse ponto, nós chegamos a uma solução que em um ano caminhou melhor que nos outros 15. Então o trabalho que foi feito para a resolução permanente foi melhor que todos os anos que eu tenho de advocacia nessa área. E nós pode ter certeza, Ângelo, que a partir daqui para frente nós vamos chegar para consolidar o trabalho que foi feito nesse último ano. Então essa vai ser a nossa missão, esse é o trabalho da Frente Parlamentar e há uma expectativa de produtores, de comunidade indígena e do próprio judiciário. E quando eu falo judiciário, do próprio STF, que esse acordo se consolide. Que se nós encontrarmos uma solução definitiva para esse problema aqui na nossa região, reitero, pode ser utilizada em outras regiões do nosso país e será utilizada em outras regiões do nosso país. Doutor Francielo, diante de todo esse relatório aí,
o que os governos municipal, estadual e federal podem fazer para acelerar esse processo aí e para dar para a população de modo geral, olha, os conflitos estão sendo mediados, estão sendo resolvidos e cada parte, principalmente agora os governos estadual e federal, estão fazendo essa parte também. É bacana porque tem várias formas que eles podem colaborar com essa efetivação, mas eu acredito que tudo começa com o empenho, né, de colocar realmente pessoas ali, em qualquer que seja das esferas, para poder lidar de forma direta e atuar em prol dessa resolução, Ângelo. Então, nós sabemos que tem aí um capital político envolvido, né, para ambas as esferas governamentais, mas é importante querer resolver isso daí e se empenhar para resolver isso daí e entre eles também haver essa mediação, essas pontes construídas, porque nós nos deparamos há pouco tempo atrás com as diferenças entre o município, o estado e a União. Então, ambas não se conversavam e não chegavam, né, a realmente um acordo entre eles. Então, precisa desse esforço do governo e nós estamos vendo de forma muito clara que está havendo isso daí. Então, Ângelo, eu acredito que tanto a União quanto o Estado e o município, eles estão interessados, eles estão participando e eles estão conversando entre eles para que possam, de forma harmônica, né, com os desejos que há entre produtores indígenas, para realmente concluir isso daí e resolver. Porque isso daí traz muita visibilidade, né, para o Brasil de forma geral, porque é um conflito que tem influências no mundo inteiro. Então nós vemos que muitos órgãos governamentais, muitos países cobram resoluções disso daí, né, desses conflitos que existem aqui no Brasil. Então é interessante para o governo e ele precisa dar uma resposta não só à nossa população, quanto também para o mundo, o que ele está fazendo para que isso daí possa cessar e haver justiça. Quero agradecer a presença de cada um de vocês nesse quadro, que é a Voz do Produtor Rural, no programa Semear MS. Com certeza esse assunto vai ser retomado e espero revê-los em outras oportunidades. O bate-papo com o produtor vai ficando por aqui. Nosso programa retorna na semana que vem. Até lá! O Semear MS de hoje fica por aqui. Você também pode nos acompanhar nas nossas redes sociais. A gente se vê de novo no próximo programa. Até lá!